Está connosco o Dr. Nuno Marçal, médico especialista em otorrinolaringologia e coordenador da especialidade no Grupo Trofa Saúde, Hospitais Braga Sul e Braga Centro, a quem muito agradeço por juntar-se a nós. Boa tarde. Olá, Sr. Doutor. Boa tarde. Muito obrigada por estar aqui connosco. Muito obrigada. Sr. Doutor, começávamos por explicar o que é uma otite e se existem diferentes tipos de otite. Bem, existem diferentes tipos de otites, sendo que as otites mais importantes na infância serão provavelmente a otite média aguda, que é uma otite que é uma infecção respiratória, uma infecção do ouvido médio, normalmente consequência de um estado de constipação ou evolução de uma infecção respiratória. Existem otites médias serosas, que são a acumulação de mucosidade dentro do ouvido médio de uma criança por períodos superiores a 3 meses. Isto é frequente em crianças com, por exemplo, hipertrofia das adenoides ou crianças com otites de repetição. E existe uma outra otite muito frequente também nas crianças, que são as otites externas, que são muito típicas da altura do verão, são raríssimas durante o inverno, porque não são infecções respiratórias, são infecções de pele e que resultam de uma infecção da pele do canal auditivo e que são frequentes na altura do verão pelo uso das piscinas, rio, mar, pelos frequentes mergulhos, e são bastante diferentes das outras duas porque de facto não têm nada a ver com o aparelho respiratório, mas sim com o conduto auditivo e com a pele do canal auditivo externo. Todas elas têm em comum os sintomas ou também a sintomatologia é diferente? São diferentes. A otite média aguda é uma infecção respiratória que dá, sobretudo, no momento, uma dor intensa, irritabilidade, o que muitas vezes é o único sinal que descobrimos em algumas crianças, por exemplo, os bebés, como não têm capacidade de localizar, às vezes a irritabilidade e a febre são as únicas suspeitas que nos levam a ver o ouvido. Às vezes até mesmo a otite média aguda provoca alterações na alimentação. Um bebé não consegue fazer a mesma sucção na mama ou num biberão porque tem dor ou desconforto, e mesmo uma criança um pouco mais velha tem alguma dificuldade na mastigação porque vai ter dor no ouvido e na deglutição. A otite seromucosa crónica, não. Essa manifesta-se sem dor. Muitas vezes os pais ou até os educadores só se apercebem da presença dela porque a criança manifesta alguma dificuldade auditiva, vai perguntando o quê, diz, com grande frequência, enquanto que a otite externa é muito típica do verão e caracteriza-se por uma dor que é mais externa e localizada, portanto tem uma dor ao toque, ao contrário daquilo que muitas pessoas associam a otite média aguda, que nos chegam às vezes à consulta e dizem mas eu toco-lhe no ouvido e não lhe dói. Essa dor é muito característica da otite externa, ou seja, quando o canal auditivo está inflamado. Pode ocorrer, se a otite média aguda supurar, ou seja, se o tímpano rebentar e largar bastante líquido, pode inflamar de facto o canal auditivo e dar essa dor externa. Mas essa dor externa é comum, é das otites externas e não da otite média aguda. Portanto, são bastante diferentes em termos de apresentação. E quando observado, é fácil fazer o diagnóstico e distinguir o tipo de otite? A otite externa é fácil distinguir das outras porque normalmente temos um canal auditivo demasiado, muito ruborizado e que logo quando nos aproximamos para observar e colocar o espéculo, a criança tem desconforto. A otite média aguda e a otite serosa são um pouco mais difíceis de observar. Primeiro porque temos que visualizar pelo menos 70% do tímpano, o que nem sempre é fácil em algumas crianças, por vários motivos. Primeiro, estão num ambiente um pouco hostil. O consultório para eles, às vezes, sobretudo antes dos 3 anos de idade, não é propriamente o local de maior conforto. Depois, a maior parte das vezes estão num período de dor e desconforto e a colaboração deles também é mais limitada. E depois porque tanto a otite serosa como a otite média aguda pressupõem a persistência de muco dentro do ouvido. E depois temos que distinguir se esse muco está infectado ou não, ou seja, por algumas características da membrana timpânica. Por exemplo, na otite média aguda, esperamos ver um tímpano bastante ruborizado e abaulado, ou seja, como se fosse rebentar ou que estivesse prestes a rebentar. Enquanto na otite serosa, em princípio, só vemos um tímpano baço com algum fluido por trás, mas sem tensão, sem rubor, sem sinais de inflamação aguda. Isso pode, às vezes, atrapalhar um bocadinho o tratamento, Sr. Doutor? Pode levar a que, muitas vezes, num processo de uma infecção vírica e na dúvida, até porque algumas guidelines dizem que, na dúvida, numa criança pequena, se duvida que possa ser uma otite média aguda, deve medicar abaixo dos 2 anos com antibiótico. Isso, de facto, às vezes, em contexto de urgência, se não conhecermos o paciente
previamente, ou seja, se é a primeira vez que o estamos a ver, podemos ter alguma dificuldade em distinguir entre a acumulação de muco dentro do ouvido e uma infecção que está ali a começar naquela fase. Claro. Há algo que preocupa muito os pais, as otites por repetição. Que tipo de otite é esta e porquê é que também acontece? Bem, as otites por repetição consideramos uma otite de repetição uma criança que tem mais de 3 otites em 6 meses ou mais de 4 por ano. São as otites médias agudas, dizem respeito às infecções respiratórias e temos vários fatores de risco para isso acontecer. Ocorrem sobretudo nas crianças abaixo dos 3 anos de idade, porque passam a maior parte do tempo deitados, não conseguem expelir bem as suas secreções, têm poucos mecanismos para expelir bem as suas secreções. Para além de mais, têm uma trompa de Eustáquio que está muito mais horizontal que a nossa de adulto e, portanto, como a trompa de Eustáquio, a comunicação entre nariz e ouvido é mais horizontal, facilmente lhes leva a que o muco nasal possa entupir os ouvidos dele. Por outro lado, estas crianças têm também, maior parte das vezes, fatores de risco comuns, que é a frequência da creche ou do infantário, não é? Claro. Que faz com que eles estejam expostos a mais vírus e bactérias, e a otite média aguda é uma infecção respiratória, portanto vai-se transmitir por gotículas de saliva, pela tosse, pelo espirro. Temos que ter atenção também que as crianças têm um comportamento social diferente dos adultos. Eles comunicam muito mais próximos uns dos outros e brincam muito mais próximos uns dos outros, há muito mais contacto físico e é por isso também que elas transmitem mais facilmente as infecções respiratórias entre eles. Mas existem outros fatores de risco para elas desenvolverem estas infecções de repetição. Pode ser, por exemplo, a genética, se houver uma história dos pais já terem sofrido otites de repetição na infância. Pode ser, por exemplo, as alergias respiratórias, que aumentam a produção de muco, pessoas alérgicas aos ácaros, sobretudo os alérgicos aos ácaros, porque são os mais frequentes em Portugal e porque também são os que passam a maior parte do tempo expostos àquilo a que são alérgicos, aumentam a quantidade de muco, portanto, maior edema das vias aéreas, maior facilidade em ganhar otite. Outros fatores de risco são, por exemplo, a alimentação com biberão deitado, o uso de pacificadores como a chupeta ou o dedo. O uso da chupeta tem duas características bastante negativas na criança. Uma, que é a sucção negativa, que eles estão constantemente a fazer ao sugarem, estão a fazer uma pressão negativa para os ouvidos e nós precisamos aqui entrar nos ouvidos. E, por outro lado, quer o dedo, quer a chupeta, permitem uma boa porta de entrada para alguns vírus e bactérias entrarem no nosso organismo, não é? E, por fim, há sempre crianças que têm algumas doenças ou são imunocomprometidas e fazem com que o seu sistema imunitário esteja mais debilitado e mais fácil de apanhar estas infecções. Há também um fator de risco que julgo que cada vez é menos frequente, que é a exposição passiva ao tabaco, mas temos que ter em consideração uma coisa importante. Há vários estudos que mostram que basta a criança estar em contacto com a roupa do pai que cheira a tabaco, que é o suficiente para aumentar o seu risco para infecções respiratórias, nomeadamente para a otite média aguda. Não é preciso estar num ambiente em que haja fumo de tabaco. Esperemos que haja uma consciencialização cada vez maior em relação a este contacto. E qual é a abordagem, Sr. Doutor, quando uma criança então tem esse número de otites seguidas nos primeiros anos? A abordagem vai diferir um bocadinho de acordo com o número que tem, não é? Porque vocês não imaginam que há crianças que têm 3, 4 em 6 meses, mas eu tenho pacientes que são capazes de ter 6, 7 em 6 meses, não é? E a abordagem vai diferir de criança para criança e conforme a idade deles e o desenvolvimento linguístico também. Porque, primeiro, tentamos sempre o tratamento médico. Em casos agudos, o tratamento, a maior parte das vezes, passa por analgesia, anti-inflamatórios, descongestionantes nasais e os antibióticos com grande frequência, uma vez que 85% das otites médias agudas são provocadas por antibiótico. Antes dos 2, 3 anos de idade, isto difere um pouco de estudo para estudo, mas antes dos 2, 3 anos de idade é lícito que se inicie logo o antibiótico. Em crianças mais velhas e com sintomas mais moderados, podemos fazer um período de observação, até entre 48 e 72 horas, com analgésicos e anti-inflamatórios congestionantes, para ver se conseguimos escapar ao antibiótico. Isto em fase aguda. Em termos crónicos, aquelas que se vão repetindo, nós vamos investindo em tentar melhorar a imunidade delas, tentar diminuir a produção de secreções, por exemplo, para tentar melhorar a imunidade hoje em dia. Felizmente já há bastantes vacinas que têm feito diminuir a frequência, nomeadamente as vacinas para os pneumococos, que têm saído
até recentemente saiu uma nova. A própria vacina que saiu recentemente para o vírus essencial respiratório pode vir a ser muito importante para diminuir as otites médias agudas, uma vez que 1/3 das infecções víricas degeneram em infecções respiratórias bacterianas, nomeadamente 1/3 pode vir a dar otites em crianças com menos de 5 anos. A própria vacina da gripe é importante para as crianças com otites de repetição, porque lá está, quantos mais vírus os pudermos proteger, melhor. Por outro lado, tentamos então reduzir a produção de secreções, tratar alergias se houver, e nos casos em que isso não é possível, quando mantêm um grande número, sobretudo a partir dos 3 anos, pode ser necessário operá-los. Às vezes podemos ter necessidade de operar mais cedo se for uma criança com um atraso muito significativo na linguagem, porque a presença de otites de repetição também se traduz em vários períodos de surdez, de abafamento do som. Eles não conseguem nos ouvir bem porque têm os ouvidos preenchidos por muco, por líquido, e isso pode atrasar o desenvolvimento da criança exponencialmente. Ou seja, quanto mais tempo eles passarem naquela condição, muito mais tempo vão demorar depois a reverter as consequências que têm dali. E nesse caso pode ser necessário também o acompanhamento da terapia da fala em simultâneo? Sim, é um acompanhamento muito importante. Nós, sobretudo a partir dos 2 anos, esperamos que as crianças desenvolvam um conjunto de competências linguísticas que devem cumprir. À medida que vamos apercebendo que isso não acontece, temos que avaliar muito bem qual é o seu grau de audição, qual o comprometimento auditivo temos, uma vez que se tivermos uma criança que tem vários períodos de otite ou que tem um período de otite seromucosa muito longo, ela vai estar comprometida na percepção dos sons, ou seja, ela vai ouvir como se estivesse debaixo d'água e, portanto, fonemas muito semelhantes vão-lhe parecer iguais. Quando fala, tem um feedback da própria voz diferente daquilo que ela está a dizer, isto vai comprometer a articulação e o desenvolvimento da linguagem. E mais tarde, mesmo que não façamos nada, porque há pessoas que preferem aguardar por uma autorresolução com a idade, isso pode comprometer uma coisa que se chama processamento auditivo central, que é, se o nosso cérebro passar anos a ouvir os sons abafados, ele vai fixar aqueles sons de uma forma diferente da frequência que eles normalmente são. E quando a criança autorresolver, ou seja, deixar de ter líquido ao fim de 1, 2 ou 3 anos que seja, muitas vezes parece que nos está a ouvir mal e trazem-nos ao consultório a dizer: olha, a professora queixa-se que ele não ouve bem ou que é muito distraído. Fazemos-lhe um estudo auditivo com um audiómetro com sons puros e ele responde tudo bem. Claro que aos apitos ele consegue perceber bem, mas os sons ele não os identifica bem e aí está em causa o processamento auditivo central. Mas aí estamos a falar de crianças já com 6, 7 anos. Nos mais pequeninos, após resolvermos medicamente esta parte das otites ou até por cirurgia, se necessário, a terapia da fala é um complemento importantíssimo para depois eles adquirirem as competências. Mas nós primeiro temos que garantir à terapeuta que ele está a ouvir bem e a respirar bem, porque senão ele não vai desenvolver bem os músculos orofaciais, que são essenciais para articular as palavras, nem vai ouvir bem quer os comandos, quer as indicações da terapeuta. Claro. Esta cirurgia tem bons resultados? Sim, olha, há, por exemplo, um estudo de uns colegas do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental que avalia a qualidade de vida das crianças antes e após a cirurgia de colocação dos tubos de ventilação em crianças com otite serosa crónica e otites médias de repetição, que mostra que quer a criança, quer os pais melhoraram na qualidade de vida. A criança responde com melhoria num questionário específico e validado, responde com melhoria, sobretudo na dor e na audição, e os pais respondem com uma melhoria bastante acentuada na parte da angústia e de stress em relação à doença da criança, ao bem-estar da criança, porque é uma preocupação, quando eles entram nestas otites frequentes, é uma preocupação que lhes altera também a qualidade de vida dos pais. Sr. Doutor, há cerca de um mês as crianças também regressaram às aulas, os mais pequeninos ao jardim de infância, à creche. Imagino que já muitos bateram à sua porta a pedir ajuda, não é? Com otites. Houve também um regresso à piscina. Muitas crianças já estão a faltar às aulas de natação precisamente por terem dores de ouvidos. Que recomendações é que poderá deixar aos pais lá em casa? Okay. É muito importante... É muito importante que se tenha em consideração, com algum cuidado, a lavagem nasal. A lavagem nasal é sempre um ponto um pouco de discórdia e de alguma ambivalência. Porquê? Porque a lavagem nasal vai depender muito de criança para criança,
Porquê? Porque nem todas colaboram na lavagem nasal e, portanto, se não colaboram, pode tornar aquele momento do dia um trauma para a criança, por um lado, mas pode ser também perigoso. Ou seja, ao fazer a lavagem nasal, podemos introduzir água ou soro dentro do ouvido da criança. Por outro lado, temos que utilizar utensílios corretos, ou seja, utilizar ou seringas com adaptador para o nariz, para fazer a lavagem nasal quando eles estão congestionados, ou utilizar sprays de água salina para fazer a lavagem nasal. Talvez estes sejam mais adequados, sobretudo nas crianças que não colaboram, uma vez que com um spray pressurizado não conseguimos habitualmente atingir o ouvido médio, mas com uma seringa conseguimos. E mesmo aquelas garrafas de lavagem têm que ser utilizadas com muito cuidado. Devem ser utilizadas com crianças com mais de 4 anos de idade, por exemplo, e o ideal era serem eles próprios a fazerem, porque eles vão sentir se estão a fazer muita pressão ou não. Em relação à piscina, isto quando vêm da escola é importante fazer porque o nosso nariz é um filtro e, portanto, ao chegar da escola, aliás, o Covid levou-nos a perceber muito isto. Sempre que estamos à procura de vírus, hoje em dia, se a pessoa tem uma gripe, se tem Covid, se tem vírus essencial respiratório, faz-se uma zaragatoa nasal para perceber se tem a infecção. Como se estivéssemos a limpar, não é? Tudo Daí a importância da lavagem dia. nasal. Em relação à natação, temos de ter atenção o seguinte: se for uma criança com otites de repetição, o mais adequado provavelmente é suspender a natação durante algum tempo. Nos outros, e até nos adultos, se estivermos constipados, devemos ter cuidado de ou usar tampões ao mergulhar ou não ir à natação, porque quando estamos bastante congestionados, ao mergulharmos não conseguimos equalizar a pressão atmosférica do nosso ouvido médio e, portanto, estamos sujeitos a criar uma inflamação que depois pode degenerar em infecção, porque facilmente o ouvido fica com pressões negativas, fica inflamado e alguma bactéria ou algum vírus pode aproveitar o processo inflamatório para se desenvolver. Por isso, o uso de tampões pode ser interessante nos casos em que eles estejam constipados. Se for uma criança saudável, que habitualmente não tem otites e que não está constipada, não tem problema nenhum em fazer a natação e um ótimo exercício físico para eles. Só me resta agradecer estas dicas úteis e também a sua presença no nosso consultório. Muito obrigada, Sr. Doutor, por nos ajudar. Vamos agora saber também quais são as questões dos nossos telespectadores. Muito obrigada.